Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós abrimos a Tua palavra e pedimos que o Senhor abra a Tua boca e fale conosco. A boca vai ser minha, mas a palavra vai ser Tua. Confronte, fortaleça, renove as forças, mas abençoe todos, meu Pai, que ouvirem essa palavra de coração aberto. Em nome de Jesus, que essa palavra fique firmada na mente, no coração dessas pessoas. Dê entendimento para todos nós e fala conosco. Quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre uma situação considerada impossível, mas foi resolvida pela fé. Nós vamos aprender com um homem chamado Mardoqueu. Tem Bíblias que a versão chama ele de Mordecai. E vamos aprender com uma mulher chamada Esther. Como era o nome dela? Esther. Nós vamos tirar muitas lições aqui dessa passagem. Como é muito grande, hoje eu acordei cedo e eu li toda essa história. Eu fui lendo capítulo por capítulo, e Deus falou algo muito forte que eu queria passar para vocês. Então eu vou pular alguns versículos, porque a passagem é grande, tá? No capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Olha para mim, por favor. Primeira lição que nós vamos tirar aqui. O rei Assuero deu autoridade para um homem perverso, para um homem mau. Esse homem odiava Mardoqueu. Só que Mardoqueu era um homem de fé. Se você é uma pessoa de fé, temente a Deus, que obedece à palavra de Deus, podem ter o ódio que for de você, que não vão conseguir te destruir. Ele queria, porque queria acabar com Mardoqueu. E todo mundo tinha medo, e todo mundo se curvava. Só que quem é de fé não age como todo mundo age. O que todo mundo aceita, a pessoa não aceita. O que todo mundo se conforma, ela não se conforma. O que todo mundo se curva, ela faz frente. E ele não se curvava para Mardoqueu, para Ramã. E no versículo 13, a Bíblia diz assim, 3,13, pule para o versículo 13. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Eu já vou ler o capítulo 4, mas olha para mim, por favor. Tire outra lição aqui. Ele marcou uma data, e nessa data ele chegou para o rei Assuero e falou: tem um povo na nossa província que não teme a tua lei, e esse povo tem que ser exterminado, e eu vou pegar as riquezas desse povo e eu vou colocar no tesouro do rei. E o rei aceitou, pegou o anel dele e selou o decreto. Ninguém poderia revogar o decreto do rei. A palavra do rei era a palavra final diante dos homens. Mas quando você é da fé, você não se curva para a palavra de ninguém, você não se curva para a palavra de morte, você não aceita
não ter outro resultado a não ser o resultado do que Deus colocou dentro de você. E ele pensou o seguinte: eu vou acabar com Mardoqueu. E marcou uma data. Quando marcou uma data, começou a peleja desse homem. Porque quando você tem uma data, a pressão é maior. Tem gente aqui que tem uma data para pagar um aluguel, senão vai ser despejada. Tem uma data para poder pagar um compromisso, senão vai perder o carro, vai perder a casa. Tem gente que tem uma data para pagar o aluguel, o condomínio, o colégio do filho. Tem gente que tem uma data para pagar a faculdade, senão vai ter que trancar. Tem gente que tem uma data para não ser envergonhada. Mas toda vez que você tem uma data e algo te pressiona e você crê em Deus, Deus age antes dessa data chegar. E ele vai agir antes dessa data chegar. Então Ramã queria tirar tudo de Mardoqueu e dos judeus. Eu não sei o que o mal quer tirar seu, mas não vai conseguir tirar nada. Eu não sei o que você tem que está ameaçado de perder. No caso deles envolvia até a vida. Agora vá no versículo 1 do capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou o quê? As suas vestes e vestiu-se de quê? De saco e de cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Olha para mim, por favor, já vou ler o versículo 10, mas olha para mim. Quando ele tomou conhecimento, ele partiu para a fé. Ele partiu para a oração, ele partiu para o jejum, ele se vestiu de pano de saco, ele chamou a atenção de Deus, ele foi para a fé. Ele criou uma mulher chamada Esté, que não tinha pai, que não tinha mãe, perdeu os pais, e ele criou Esté. Quando o rei quis uma esposa, ele colocou o nome, porque ia ser escolhida uma das mulheres, ele colocou o nome de Esté. Porque quem é da fé, toda oportunidade que Deus abre, ela abraça. Quem é da fé, quando Deus dá oportunidade, não precisa nem passar o corpo todo, se passar a cabeça, passa o corpo. Quem é de Deus, não perde as oportunidades que Deus dá. E ele colocou o nome de Esté, e ela foi escolhida para ser rainha. Até aí você entendeu? Quando ele tomou conhecimento, ele não aceitou aquela situação, e ele colocou o pano de saco. Quando a rainha Esté soube, mandou levar roupas para ele tirar aquela roupa de pano de saco. Ele falou: não quero roupa, eu quero o fim do decreto. E eu sei que você está aqui porque você quer o fim da miséria, da derrota, da humilhação, da vergonha, do fracasso. E é por isso que você está aqui uma hora dessa. Esté não tinha entendido ainda a gravidade da situação. No versículo 10 diz assim, olha só, versículo 10. Então falou Esté, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler até o 16. Então falou Esté Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chega ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu
mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar o 15 e o 16, mas olha bem para mim, entenda isso. Mardoqueu falou assim, manda avisar a Ester que ela tem que fazer alguma coisa. Ela não pode deixar, tem uma data para matar todos os judeus, tem uma data para tirar tudo que é nosso, tem uma data chegando e vão acabar com tudo. Ester falou assim, fala a Mardoqueu, o tio dela, que criou ela, fala para ele que eu não posso fazer nada. Se eu chegar na presença do rei, ele pode me matar. Tem 30 dias que ele não me chama. Qualquer um que ousar ir lá, pode morrer. Ou seja, ela estava com o quê? Não ouvi. Mais alto. Medo. Porque o medo não deixa você fazer o que você tem que fazer. O medo te trava, o medo te diminui, o medo te atrasa. E ela estava com medo. Aí Mardoqueu falou, como é que é? Avise para ela, se o socorro não vier dela, vai vir de outro lugar, mas vai vir. Quando você é da fé, você não fica preocupado com quem falha com você, porque você sabe que quando a pessoa falha, Deus põe outra. Você sabe que quando não vem do lugar que você está esperando, vai vir de outro lugar, mas você sabe que vai vir. Você não fica mal porque alguém falha com você. Ele disse, não tem problema, você vai falhar, não tem problema, mas o socorro vai vir de outro lugar. Mas saiba que você pode estar aí com um propósito de agir nesse momento. Ela sentiu o peso da responsabilidade. Ester estava confortável. Ele disse, não pense que quando matarem os judeus, não vai chegar até você. Em outras palavras, saia da acomodação, Ester. Saia da acomodação, porque se você me perguntar qual é a coisa mais perigosa para a fé, é a acomodação. Por isso que de vez em quando Deus permite as lutas para nós exercitarmos a nossa fé e não nos acomodarmos. Vamos ler o versículo 15, capítulo 4, versículo 15, diz assim: então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu, mudou logo, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, olha para mim aqui acabou o medo. Aqui ela falou o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou tomar uma atitude. Se perecer, pereci. Agora eu vou saber se Deus é ou não comigo. Mas eu vou. Aqui ela perdeu o medo. Aqui Deus começou a encontrar espaço para fazer o que Ele gostaria. Vá no capítulo 5, versículo 14. 5,14, por favor. 5,14. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado quem? Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. Olha para mim, ele era um homem perverso. A mulher dele era perturbada. Você conhece mulher perturbada? Aquela mulher que só dá mau conselho, que enche a cabeça do marido. Você conhece aquela mulher que atazana? Zeres era uma mulher perturbada. E ela falou assim, junto com os companheiros: faz uma forca para Mardoqueu, e amanhã entra lá com o rei e já pede a morte dele, coloca essa corda no pescoço dele e acabou. Aprenda uma coisa. Aprenda. Se você é de fé, escute pessoas de fé. Cuidado com os maus conselhos. Mulher, quer ajudar seu marido? Tem horas que você ajuda ele calada, e tem horas que você ajuda falando a palavra certa na hora certa.
Quer ajudar seu marido? Seja de fé. Ele precisa de força, não de acusadora. Quer ajudar seu marido? Mostre para ele que você está com ele na dificuldade também, porque daqui a pouco vocês vão sair dessa situação. Agora escute, por favor. Um dia antes de Deus agir, Mardoqueu estava perdido. Então eles tramaram pelas costas, mas não sabia o que Deus ia fazer. Não fique preocupado quem está tramando pelas costas, quem está querendo o seu mal. Não fique preocupado, porque Deus mexeu com o decreto, e Deus vai mexer com muita coisa na sua vida. No capítulo 6, no versículo 1, estava tudo certo para no outro dia, 6:1. Só que à noite Deus agiu. 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, fugiu o quê? Mais alto. O sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Agora olha para mim, por favor. Eu vou continuar no 6, eu vou ler o versículo 10 com vocês, mas eu quero te explicar uma coisa. Escute bem. No outro dia, Mardoqueu ia perder a cabeça. De repente você está aqui para perder a cabeça, a corda está no seu pescoço, mas Deus vai tirar. Deus mexeu com o sono do rei. Eu não sei aonde Deus vai mexer, eu não sei quem Deus vai tocar, eu não sei quem é que Ele vai tirar o sono, eu não sei se Ele vai tocar no juiz, no desembargador, no advogado, em quem te deve, eu não sei em quem Ele vai tocar, nos seus fornecedores que não querem te vender mais, nos seus funcionários que estão dando problema, nos seus clientes que sumiram, mas Deus é Deus que mexe. Ele mexeu com o sono de um rei, e o rei ficou acordado. Aí o rei falou: eu vou lá pegar os livros que registram tudo o que já aconteceu. E mandou ler para ele. E falaram para ele a história, que 2 homens, 2 soldados queriam matar ele. E um homem viu, chamado Mardoqueu, entregou e livrou o rei. E ele falou: peraí, mas isso aconteceu? Não honraram esse homem? O que deram para ele? O que fizeram com ele? Aí falaram assim: fizeram nada. Aí ele falou: então vamos honrar esse homem. Aí Ramã chega, ficou no pátio no outro dia pensando o seguinte: eu vou entrar e vou pedir a cabeça, Mardoqueu, eu vou acabar com ele. Ninguém vai acabar com você. Se você é de Deus, só você acaba com você e mais ninguém. E aí Ramã entra na sala do rei Assuero, e o rei Assuero faz uma pergunta: ô Ramã, um homem que o rei quer honrar, o que o homem poderia fazer com ele? Ramã pensou: pronto, o rei quer me honrar. Pega a roupa do rei, pega um cavalo, pega um príncipe do rei e coloca para andar na cidade toda, puxando o cavalo e dizendo: é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. O rei gostou da ideia e ele pensou que era para ele. Aí, olha que coisa interessante. 6, versículo 10. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim como o judeu, quem? Não ouvi. Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Olha para mim, por favor. Imagine a cara dele. Ele pensou o seguinte: vou puxar o tapete de Mardoqueu, mas Deus colocou ele para puxar o cavalo. Quem quer puxar seu tapete, vai puxar o cavalo quando Deus te honrar. Escute, por favor, entenda isso. Não podia ser outra pessoa, porque ele queria muito mal a Mardoqueu, só não sabia o que Deus estava fazendo. Um dia antes, Ramã estava bem e Mardoqueu estava mal. Mas quem crê em Deus sabe que Deus vira o jogo. Diga: Deus vai virar o jogo. Você pode estar mal hoje e chegar para dar testemunho aqui semana que vem. Você pode estar mal hoje e chegar aqui desse ano para contar vitórias, porque Deus vira jogo. Deus tira sono de pessoas, Deus muda situações. Quem já venceu muitas batalhas aqui, consideradas impossíveis na oração, sabe o poder da oração e sabe como Deus é Deus. Aí eu fico só pensando na cara dele. Versículo 11. Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu quem? A Mardoqueu,
e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Ramã se retirou correndo para onde? A sua casa, triste e de cabeça coberta. Olha, não fique preocupado com quem está armando contra você, com quem fez fofoca com você, com quem quer o seu mal. Fica não, pode estar todo alegre pensando que vai se dar mal. Daqui a pouco vai ficar triste porque vai ver Deus te honrando. E de repente ele teve que andar puxando. Imagine a cara dele, hein? Eu imagino quem quer o seu mal daqui a pouco falando: olha, fulano venceu. Falando triste, mas assistindo a sua vitória. E imagina ele chegando em casa. Aí olha o que ela disse no versículo 13: e contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente o quê? Cairás diante dele. Ela já pulou fora. Como que diz? Entramos numa fria. Nos demos mal. Porque se ele é descendente dos judeus, Deus vai defender eles. Você vai terminar de cair. Escute, por favor. Só que a situação ainda não tinha sido mudada. Havia um decreto. Esté marca um jantar, um banquete, chama o rei e chama Ramã junto, envergonha Ramã naquele jantar, e o rei dá um livramento. Antes da data, Deus agiu. Diga: antes do meu compromisso. Diga: Deus vai agir. Antes de acontecer o pior, diga: meu Deus vai agir. Agora, entenda, por favor, entenda isso. Mardoqueu não se curvou em momento nenhum. Tinha tudo para terminar mal, mas ele sabia que no final Deus ia fazer tudo terminar bem. No capítulo 7, no versículo 9, para terminar, só falta 30 versículos, diz assim: ah, você não gosta de ler a Bíblia não, é? Quer ficar forte? A vitamina está aqui, a força está aqui. Diz assim, 7:9. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: o que é que o rei disse? Fala alto. Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei, o quê? Se aplacou. Ele pensava o seguinte: eu tenho moral com o rei, vou acabar com Mardoqueu. Você pode ter moral com quem for. Quem quer o seu mal pode ter moral com quem for. Você tem moral com Deus e Deus te livra. Deus é Deus, Deus é justo. De repente colocaram você na justiça injustamente. Diga: Deus é justo. Entenda, por favor. Essa história está na Bíblia para mostrar que Deus honra quando você parte para a oração, para o jejum, para a fé, para a dependência de Deus. Escute, por favor. Ramã tocou terror e pensou que ia conseguir concretizar o que ele começou contra Mardoqueu, mas cai tudo. Pode começar com a força que for contra você, cai tudo, porque diga: Deus é comigo. Você sabe onde é que Mardoqueu foi morar? Na casa de Ramã. Ele nem pediu. Até o que você não está pedindo, se você viver a fé em Deus, Ele te dá. Está dando para você entender? Esse é o Deus que nós cremos, que não falha, que age na hora certa. Bispo, mas era impossível, era um decreto. Diga: não existe impossível na fé. Aprenda a não ter medo de nada, nem de ninguém. Aprenda a aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Aprenda a aguentar a pressão e creia que por mais que tenha datas que estão próximas e você não tem dinheiro, não tem condições de honrar o compromisso, Deus vai agir, nem que seja no finalzinho, mas Ele vai agir. Fique em pé, diga: Deus vai agir.
Abra sua Bíblia em Juízes 16, por favor. Juízes 16, versículo 1. Juízes 16, 1. Acharam? Antes de nós pedirmos a Deus que nos dê entendimento, eu vou mostrar o que vai acontecer aqui nos próximos 4 domingos. A partir desse próximo domingo agora, primeiro domingo de dezembro, nesses 4 domingos do ano, né? Os últimos 4 domingos do ano, esses 4 domingos de dezembro, nós vamos dar uma mergulhada no Apocalipse. Levante sua Bíblia. Juízes 16, versículo 1. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, me ajude, afie as palavras que vai sair da minha boca, para que de fato traga um despertamento, um temor, para que traga salvação, que todos entendam, meu Pai, com clareza essa mensagem. Em nome de Jesus, usa a minha boca e nos dá ouvidos para nós te ouvirmos. Em nome de Jesus eu te peço. Repreenda o sono, a distração, que o mal não tenha nenhum espaço. Nós deixamos nas tuas mãos preocupações, tudo lá fora. E agora, meu Pai, nós queremos só te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Essa palavra me traz muito temor. Muito. E eu queria que você prestasse atenção para você entender como é que começa uma queda na vida espiritual. E o perigo que nós corremos de entristecer o Espírito Santo a tal ponto de perdê-lo. A Bíblia diz assim em Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então faremos o quê? O mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha para mim, para você tirar a primeira lição aqui. Sansão, ele foi consagrado a Deus. Sansão tinha uma missão de livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Sansão deveria ter temor diante de Deus, para não perder a muita força que ele tinha dada por Deus. Ele tinha que viver para Deus, ele tinha que temer a Deus, e ele foi brincando. Primeiro erro dele foi buscar fora o que tinha dentro. Já viu aquela mulher que diz assim: ah, não tem homem para mim na igreja? Já viu aquele homem que diz: ah, não tem mulher para mim na igreja, e vai buscar lá fora? Na presença de Deus tem tudo o que você precisa, muito melhor do que lá fora. O problema é que a ansiedade, a carne,
quando está florada, estraga tudo. E ele foi atrás de uma prostituta, depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila e ficou encantado pela Dalila. O diabo tem as suas Dalilas. O diabo, para derrubar uma pessoa de Deus, ele tem as suas Dalilas. E você tem que vigiar, para que você não entregue a sua força ao mal. O mal tem as suas Dalilas. Ele sabe o que enche os olhos de cada um. O diabo conhece o seu passado. O diabo conhece o nosso passado. Deixa eu me incluir também. Os nossos pontos fracos. O diabo sabe das nossas inclinações. O diabo nos estuda. O diabo, ele não está brincando. Ele quer almas. Preste bem atenção. O diabo quer almas. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à voz de Deus. Você já deve ter falado para alguém assim, ó, vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas você não pode fazer isso com Deus, porque não funciona. Deus está falando com você. Não brinque com a sua alma, com a sua vida espiritual. Não brinque. Sansão foi indo longe. Sansão foi passando dos limites. Sansão foi achando que poderia brincar com a vida espiritual dele, achando que era muito forte. E por um tempo realmente ele foi muito forte. E eu conheço pessoas também que por um tempo foi muito forte. De oração, de jejum, de propósito, de acordar de madrugada, de meditar na palavra, de ganhar almas. E depois a pessoa se perdeu. Ele foi buscar fora o que tinha dentro. Cuidado, tá? Cuidado com esses trabalhos que não deixam você ter tempo para Deus. Cuidado com essas amizades que só quer te levar para o caminho errado. Cuidado. O diabo quer sua alma. Não brinque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que forte. Agora estou no versículo 5, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. O que é que eles disseram? Persuade e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós quanto? 1.100 moedas de prata. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui ele começou a mentir. Aqui foi a primeira mentira. Ele, antes de ficar cego pelos inimigos, ele estava cego espiritualmente. Antes de se tornar cego fisicamente, ele estava cego espiritualmente, e ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo mal para derrubar ele. Preste atenção para você entender. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela aonde? Interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consiste o quê? Sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora
com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele era igual aos outros homens? Não. Olha para mim, por favor. Vou continuar no versículo 12. Primeiro ele fala para ela: se você fizer isso aqui, eu vou ficar fraco. Você é igual aos outros homens. Quer dizer, o que destruía os outros homens não destruía ele. Quando você está bem com Deus, você não é igual aos outros. O que destrói os outros não te destrói. Bruxaria destrói os outros, inveja destrói os outros, maldade destrói os outros. Mas quando você é de Deus, não te destrói. Mas quando você se afasta de Deus, quando você cai espiritualmente, quando você fica igual aos outros homens, às outras mulheres, então o mal faz o que quer. E o mal veio se aproximando da vida de Sansão. E ele mentiu, mas escapou. Então na cabeça dele era o seguinte: eu escapei dessa, também vou escapar da próxima. E diz assim, versículo 12: então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava aonde? Na recâmara interior. Então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Já era a segunda, né? Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com que? Com liço da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tem-te amor, não estando comigo o que é? Teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando, como é que o diabo fica? Importunando, ele fica trabalhando, ele fica importunando os seus pensamentos, ele usa pessoas, ele insiste para você voltar para a vida velha, para você voltar a cair nos mesmos erros. Ele trabalha, ele quer almas. E sucedeu que, importunando ela, que dia o diabo trabalha? Que dia o diabo tira férias? Tem folga não, tá? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até o quê? A morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro. Tudo que o diabo queria, né? Os inimigos queriam. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele o quê? A sua força. Agora escute isso. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de quê? Do seu sono. E disse, olha o que ele pensava: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Olha para mim, por favor, agora, entenda isso. Essa é uma das palavras que mais me dá temor. Sansão era um homem forte, que sempre vencia, e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos.
Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras. Ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila, e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele. E ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: vou me livrar de novo. Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele, que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Elas falam como se fosse hoje. O dia que elas receberam o Espírito Santo foi maravilhoso, bispo. Foi um dia tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas. Sabe, uma coisa tão forte que aconteceu o dia que Deus entrou. Realmente marca. Mas ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo, ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E ele foi mostrando o que ele queria fazer a vontade dele. E ele foi indo mais longe, foi passando o limite. Na cabeça dele, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, tá você, que Deus já te deu muitos livramentos, e você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus e ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo, e Deus está saindo da sua vida. Porque não se brinca com Deus. A Bíblia diz: não erreis. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Esses erros de Sansão custou caro para ele. Na cabeça dele, Deus ia ter misericórdia e livrar ele de novo. Deus é misericordioso. Deus é cheio de compaixão. Deus é bom o tempo inteiro. Mas não se brinca com Deus. Porque na hora que você pensar que Ele vai agir como sempre agiu, Ele pode te deixar na mão. Para você aprender que não se brinca com Deus. Aquele homem que era tão forte, aquele homem que era um exemplo de força, perdeu a força e caiu nas garras dos inimigos. Olha o que diz aqui. Parei no versículo 21, não é isso? Diz assim: então os filisteus pegaram ele. Tudo que eles queriam era o quê? Pegar ele. E arrancaram-lhe logo o quê? Os olhos. E fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de quê? De bronze. E girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a quem? Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes
o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Olha para mim, por favor. Olha como isso traz temor. Ele não podia morrer daquele jeito. E ele fez uma oração antes de morrer. E pediu perdão a Deus. E pediu para Deus mais uma chance. E pediu para Deus a força de volta. E Deus deu. Antes da morte. Em seguida, ele morreu. Fez um estrago nos inimigos. Os inimigos pensavam: Sansão está nas nossas mãos. Talvez você tenha chegado aqui nas garras do mal, do pecado. O pecado vem te enfraquecendo. O pecado vem te distanciando de Deus. De repente, na cabeça do mal está o mesmo que estava na cabeça dos filisteus. Agora Sansão já era, agora você já era. Mas uma oração salvou Sansão. Uma oração fez a força voltar para dentro dele. Uma oração sincera fez Deus dar mais uma chance para ele. Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Uma das coisas que eu mais admiro aqui no culto é ver o grupo de Libras trabalhando ali com as pessoas que não escutam, mas estão se esforçando para entender a palavra de Deus. E de repente você tem os 2 ouvidos perfeitos. Você me ouve perfeitamente, mas você não deixa a palavra entrar, te salvar, te lavar. Eles não ouvem como vocês, mas estão tão interessados em aprender que estão ali com os sinais, querem aprender mais de Deus. Sansão é um exemplo que não se brinca com Deus. Sansão é um exemplo que nós podemos perder o Espírito de Deus sem nem perceber. E não foi só Sansão não, tem mais exemplos na Bíblia de pessoas que estavam bem e o Espírito de Deus se afastou delas. Saul é um desses que ficou perturbado. Deus não quer sair de você, mas talvez Ele não tenha outra opção pela vida que você está levando. Você não vai conseguir agradar Deus e o mal. Você vai ter que decidir. Não dá para servir a 2 senhores. Você tem que saber o que você quer, de que lado você está. Você tem que saber o que você quer. O que você quer? Você quer Deus ou a pornografia? Você quer Deus ou amante? Você quer Deus ou você quer o pecado, o dinheiro sujo? Você quer Deus ou quer a mágoa? Você tem que escolher o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero.
Mas eu quero orar ao Deus que deu a chance a Sansão, para te dar uma chance e você voltar a ser aquela pessoa forte na presença de Deus como você era, que tinha prazer, que tinha alegria. Você está vendo os sinais da volta de Jesus ou não está? Hoje mesmo eu estava pensando, antes nós nos norteávamos acerca das nossas roupas de acordo com as estações. É inverno, então pega as roupas de frio, tira da mala, tira do guarda-roupa, acabou o inverno, guarda. Agora não, agora você tem que ver como é que está a previsão do tempo. Vai estar frio, vai estar quente, não importa se é verão, se é inverno, se é outono, não é assim? Agora mesmo parece que nós já estamos no auge do verão. Há uns dias atrás parecia que nós estávamos no auge do inverno. Eu sei que muitas pessoas escarnecem quando eu falo da volta de Jesus, eu sei disso. Mas Deus também sabia que essas pessoas iam surgir no final dos tempos. E depois você lê 2 Pedro 3, do 3 ao 7, que na época de Noé foi assim também. Mas Noé disse que o dilúvio vinha. Veio? Eu estou dizendo que Jesus vai vir. Pode se preparar, tá? Porque você se preparando ou não, ele vai voltar. Podem zombar, podem escarnecer, podem fazer o que for. Mas eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi entregar minha vida a Jesus. Eu tinha 16 anos. Meus amigos zombaram, me chamaram de fanático, de otário, de Bíblia, de macedinho, de um bocado de coisa. Eu tive vários apelidos, não tem problema. Mas eu olho para a minha vida 35 anos depois, e olho para a vida de quem desprezou Jesus, e eu vejo que eu fiz a melhor coisa.